Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo, mas tudo do jeitinho que você gosta, porque quando eu pego a carta eu penso em você que vai ouvir. É história de amor, mas um amor que acontece num lugar mais inesperado, mais inusitado. Onde você acha que pode começar uma história de amor? Você vai ficar impressionado com essa história, com essa carta. Mas eu quero te cumprimentar, porque Deus te fez perfeito, perfeita, inteligente, simpática, uma pessoa bonita, pra cima. Deus diz assim: você pode ser tudo que você quiser, porque eu te dotei com tudo que há de melhor. E já que você pode ser o que você quiser, então por que você não se transforma numa pessoa gentil? Seja gentil, ora, seja gentil. Porque a gentileza gera mais gentileza no mundo. Entendeu? Para você, seja gentil. E se sobrar essa gentileza, manda um valeu para mim, para ajudar o nosso canal a se expandir, a crescer. É tão importante. Foi o YouTube que criou o Valeu Demais. O ícone é um coração e dentro dele um cifrão. Simboliza a doação que você faz com amor. Por amor, com amor. É isso. Se for por amor, eu tô aqui esperando, tá? A tua ajuda. Você já me ajuda muito quando você dá o teu joinha para a história. E é ali, quando você dá o teu joinha para a história, que você, correndo a vista para a direita, encontra o ícone, o coração, e dentro dele o cifrão. Agradeço. Mas agora é hora da história. É linda. Tem tudo que você gosta nessa história. Tudo. Você vai amar. Depois você manda o teu comentário. Começou. Eu nasci e cresci numa cidade tão pequena quanto gostosa do Paraná, chamada Braganey. Já ouviu falar? Braganey? O nome foi dado à cidade numa homenagem ao governador do Paraná, conhecido político Ney Braga. Então, o nome ficou bonito, né? Juntaram Braganey. É o nome da minha cidade. A minha família chegou por aqui por volta de 1950, devido ao café. A cidade, ela é muito produtora de café. E depois tem um rio espetacular, que é o Rio Tigre, antigo. Hoje é chamado Rio Novais. O Rio Tigre. E ali, as margens do Rio Tigre, o pessoal foi fazendo povoado. Isso lá por volta de 1950, quando chegou a minha família. Mas em 1983, foi que se transformou em Braganey. A cidade é pequena. Hoje ainda não tem 6 mil habitantes. Mas uma delícia, viu? Eu nasci aqui. Nasci exatamente aqui. Mas eu nunca fui exatamente uma menina romântica do interior. Os meus pais me contam que quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, um menino, ele me deu um beijo no rosto. Era o menino do jardim da infância aqui. Ele me deu um beijo no rosto. E sabe, a minha reação espontânea foi limpar aquilo e reclamar que eu estava toda babada. Eu morri de nojo. Minha família conta e ri. Foi na minha cidade que eu conheci o Fernando. Nós tínhamos exatamente a mesma idade, 14 anos, e nos gostávamos
gostamos muito, quer dizer, a gente já tinha se visto, porque a cidade é muito pequenininha, mas com 14 a gente se viu com os olhos diferentes, eu e Fernando. Eu achava ele muito bonito, e ele, conforme falava para todo mundo, me considerava linda. Foi quando nós começamos a namorar. De início, como a maioria, às escondidas. E no meu aniversário de 15 anos, ele e Fernando dançou a valsa comigo. E foi naquele dia que meus pais souberam que a gente se gostava. E foi o começo do nosso namoro. Ainda puro namoro, inocente. A coisa simplesmente foi acontecendo. E quando vimos, nós estávamos num relacionamento mais sério. Tanto é verdade que quando fomos juntos para Cascavel cursarmos a faculdade, ele foi fazer a faculdade de design gráfico em Cascavel e eu tinha loucura pela área da saúde e fui fazer biomédicas. A distância entre as duas cidades é muito curta. De Braganeia a Cascavel dá uns 60 quilômetros. No começo íamos de ônibus com a turma toda, todos os dias. Uma viagem que dá mais ou menos 1 hora pro ônibus, e bem tranquilo. 1 hora. Mas depois, no segundo ano, arrumamos trabalho lá em Cascavel e nós resolvemos mudar para lá. E eu e o Fernando, nós não éramos casados. Não éramos casados. Mas mesmo assim, resolvemos que iríamos morar juntos e fomos. Rolava muito piadinha, né? A partir daí, as piadinhas, aquelas, entre parentes e amigos, sobre, e aí, quando é que vocês vão subir ao altar? Tô a fim de comer aquele bolo de casamento, aquelas conversas. Ele, o Fernando, falava que ele não queria festa de casamento. E eu dizia que também não. Eu dizia sempre que eu não me via assim entrando de branco numa igreja. Mas eu acho, sinceramente, que lá no fundinho eu também queria isso, como a maioria das mulheres. Eu só não queria admitir, mas eu queria isso. Até que chegamos a aquele ano, e aquele ano foi de grande reviravolta na minha vida. Eu havia acabado de me formar em biomédicas e eu fui trabalhar na minha área, num grande laboratório. E aí, gente, nossa, eu sou muito dedicada, sabe? Quando eu começo a fazer uma coisa, ainda mais na minha área, e eu amava, né, biomédicas, a saúde, isso era comigo. Eu me dedicava muito, então eu comecei a viver muito estressado, o estresse era muito grande. E com o estresse começaram dores de cabeça constantes, eu passei a tomar remédios fortíssimos para enxaqueca, isso praticamente todos os dias. Eu me sentia sempre no meu limite, como se eu tivesse prestes a explodir. Uma tarde, foi no mês de dezembro, eu fui parar no pronto-socorro de tanta dor que eu tava, tanta dor. Tomei um medicamento na veia e fui liberada. Eu não fazia ideia de que tudo iria piorar por volta de uns 6, 7, 8 dias depois. O que complicava tudo é que o meu relacionamento com o Fernando já não estava legal. Já não estava bem. Eu acho que, sabe, começaram aquelas cobranças entre mim e o Fernando. Ele tinha sido o único homem da minha vida, conheci lá em Braganei, quando ele tinha 14 anos, eu também. Então ele tinha sido o único homem da minha vida e eu, a única mulher da vida dele, isso desde os 14 anos. E isso agora estava pesando. Na soma, isso dava mais de 10 anos juntos e sem casamento, morando juntos, mas sem casamento. A gente se gostava muito, a gente se dava super bem, mas a verdade é que o nosso namoro tinha virado apenas uma grande amizade. Foi difícil admitirmos isso. Chegamos a terminar, mas ainda estava uma coisa mal resolvida, sabe?
Tanto que, mesmo terminando, ainda continuamos morando juntos. A gente terminou, mas assim, mas continuamos no mesmo lugar, morando juntos, cada um dormindo num quarto, mas na mesma casa. No fundo, a gente tinha medo de perder um ao outro. Sabe quando você se acostuma com a pessoa se acostuma com você? Havia muita confiança, aquela coisa da irmandade, mais do que uma amizade, sabe? Aquela coisa de irmãos. Eu sabia que eu podia contar com ele. E o Fernando sabia que ele podia contar comigo. A confiança era plena, mas já não era mais amor. No entanto, a gente não abria mão um do outro. A coisa estava complicada. Então isso tudo também somava ao meu estresse. E devido a isso, será que tudo isso teve influência? Creio que sim. Até que nós chegamos numa segunda-feira que caiu, aquele 23 de dezembro caiu numa segunda-feira, a antevéspera do Natal, quando a minha vida começou a mudar. Naquele dia, eu acordei cedo e fui para a academia. E no meio de um exercício na academia, eu perdi totalmente a minha força. E depois eu conversava e me dava a impressão de que as pessoas ao meu redor, elas não entendiam o que eu falava. Eu me senti estranha. Eu saí assim da academia, eu falei, não, eu não tô legal não. Mas assim mesmo eu fui direto pro trabalho, pro laboratório. Chegando lá, no trabalho, no laboratório, eu entrei direto no banheiro para lavar o meu rosto. E lembro que eu me sentei assim no vaso sanitário, eu queria fazer xixi. E eu peguei o celular na mão, eu sentei assim no vaso, eu peguei o celular na mão. Eu sabia que era um celular, um telefone, e que com ele eu poderia ligar para alguém. Mas de repente eu olhei para o aparelho e eu não sabia o que fazer com aquilo. Gente, o que estava acontecendo comigo? Eu esqueci. O que é isso? É o telefone. Mas o que eu faço com ele? Sabe, eu estava com o celular na mão sem saber o que fazer com ele. E para que ele serve? É como disca. WhatsApp, como é que entra? WhatsApp, como entra? E eu entrei e foi em desespero, em parafuso. Daí em diante, eu não lembro de mais absolutamente nada. Não foi um desmaio, eu ainda estava acordada, mas eu não tinha forças para me manter de pé. Eu não mexia mais a perna assim, à esquerda, e nem o braço esquerdo. Eu estava com muita dificuldade para movê-los. Ainda bem que ainda me restou força para eu sair do banheiro. Então, usando mais o lado direito, eu consegui levantar do vaso sanitário e com dificuldade eu fui andando, eu consegui sair do banheiro, mas eu caí no corredor do laboratório. Saindo do banheiro, caí no corredor. E as pessoas que ali estavam me socorreram e me levaram para o hospital. O hospital ficava bem perto, a sorte era essa, ainda bem. O hospital era bem próximo. Já no caminho para o hospital, eu comecei a chorar sem parar. Eu me sentia desesperada por não conseguir me movimentar. Ninguém entendia uma palavra do que eu dizia. Era mais ou menos assim, eu misturava números com letras. Maria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1200, Célia. Eu queria falar com as pessoas, mas eu misturava nome com números. Ninguém entendia nada. As coisas se embaralharam dentro da minha cabeça, do meu cérebro, ligaram um liquidificador no meu cérebro. Renato, 1, 2, 3, 4. Eu fiquei sem ter o controle das palavras, da ordem das palavras, da lógica das palavras, do sentido do que eu queria dizer. Eu não conseguia formar frases.
E eu chorava ainda mais. O médico do pronto-socorro do hospital que me atendeu pensou que crise de ansiedade e estresse. O médico que me atendeu, o do pronto-socorro, é crise de ansiedade, é estresse. A minha sorte, mas a minha sorte, que é um outro médico, que ele já estava de saída, ele pegou uma lanterna, esse médico pegou uma lanterna e me pediu, esse outro médico, que eu olhasse para a luz da lanterna. Presta atenção, por favor, olha, acompanha a luz com os olhos. Não, com os olhos. Acompanha a luz da lanterna com os olhos. Quando ele me pediu isso, e obviamente ele viu que eu não conseguia, ele viu que alguma coisa muito errada estava acontecendo comigo, tanto que ele falou, tomografia, leva para tomografia, agora, fazer tomografia agora. Eu não sei explicar, mas aquele médico, o da lanterna, ele me transmitiu, aquele médico, ele me passou uma coisa assim, de confiança, de segurança. Ele ainda estava com a lanterna na mão, e eu não queria perder aquela luz dele. E foi por esta razão que eu me lembro que eu agarrei, literalmente eu agarrei no jaleco dele. Eu não soltava o jaleco. Tipo, na minha cabeça, se ele fosse embora, eu iria morrer ali. Eu não queria abrir mão daquele médico. Eu agarrei assim no jaleco dele, segurando. Não vai. Eu agarrei no jaleco. Ele depois explicou que eu não falava nada, mas na minha cabeça eu estava pensando que eu falava. Não vai. Eu sabia que não era pânico. Sei lá o que era. Eu ainda não tinha uma explicação. Foi aquele médico. Foi ele que descobriu que, na verdade, eu havia tido um AVC isquêmico. E eu precisava tomar medicações com urgência, antitrombolítica. O nome é complicado, mas é exatamente isso. Medicação antitrombolítica, que pode até acarretar uma hemorragia. Pior, eu tinha um coágulo que poderia se romper a qualquer momento e causar aí sim um AVC hemorrágico, que é o derramamento de sangue e no cérebro, o que pode ser fatal. Por causa disso, aquele médico, ele solicitou UTI urgente para mim. E lá na UTI, na cama da UTI, lá eu não podia me mexer. Eu tinha que ficar com a cabeça a uma certa altura, não podia virar nem para um dos lados. Obviamente que muito menos comer, beber, isso nem pensar. E aí eu comecei a entender a gravidade de tudo quando avisaram a minha mãe, que estava lá em Braganey. A minha mãe não estava em Cascavel, a minha mãe estava em Braganey. E de repente a minha mãe tinha chegado. Ou seja, para que tudo isso acontecesse, haveria necessidade de pelo menos umas 2 horas para minha mãe sair lá de Braganey, fazer a viagem, coitada, vir ao meu encontro em Cascavel. Olha, pelo menos umas 2 horas para que tudo isso ocorresse. Haveria necessidade de pelo menos esse tempo. Mas para mim, representava que nem 5 minutos tinham se passado. Ou seja, eu não estava mais em sintonia, o meu cérebro não estava mais em sintonia com o tempo e nem com o espaço. Entendem? O que deve ter demorado um pouquinho mais de 2 horas, para mim não tinha passado nem 5 minutos. E para piorar, eu lembro de ao longe escutar minha mãe chorando, a minha mãe sofrendo. Ela é muito menina, doutor. Ela é muito moça ainda.
Ela acabou de se formar. Não deixa o pior acontecer. A coisa era grave. A coisa era grave. A coisa que eu estava sentindo, que eu havia tido, era grave, gravíssimo. E a sensação foi de sufocamento quando eu escutei o médico falar a palavra derrame. Eu não sei, mas essa palavra faz tanto mal pra gente, pelo menos pra mim, derrame. Eu só repetia, totalmente sem noção, que eu queria ir pra casa. Quer dizer, pra mim eu repetia isso, que eu queria ir pra casa, mas totalmente sem noção. Quando eu tentei mover os braços e pernas, eu vi que eu estava totalmente amarrada, imóvel, amarrada mesmo. Tive então a certeza de que eu estava nas últimas, diante do choro da minha mãe, da UTI, e eu toda amarrada na cama, os braços, as pernas. Era 23 de dezembro, e eu pensei, eu acho que eu vou morrer. Eu pensava, e disso eu me lembro muito bem, eu acho que eu vou morrer, e vou morrer sem sequer me casar. Eu vou morrer sem sequer me casar. Olha a hora, observe você que está ouvindo a minha história, a minha carta. Olha a hora que eu fui dar importância para o casamento, quando estava morrendo. Só nesse momento me dei conta de que eu passaria um Natal, a festa que eu tanto amava, que eu tanto curtia, gostava demais de Natal. Eu passaria ali, numa UTI sozinha. E tudo isso só me desesperava. Eu vou morrer. E sequer eu vou me casar. Com a carga de medicamentos intravenosos e intramusculares, eu fui me acalmando, ou tendo uma melhor condição de conversar, de raciocinar. Foi quando o meu companheiro, que era ex, não era ex, o Fernando, e aí? O Fernando, aquele com quem eu morava junto, mas não mais no mesmo quarto, foi quando o Fernando entrou para me ver, para falar comigo na UTI. Ele disse depois que ele já havia estado lá outras vezes, mas eu não me lembrava. Nessa hora, a minha cabeça já tinha melhorado, e melhorado tão mais que eu tive condição de falar, de raciocinar, e eu falei com ele. Fê, ele estava perto de mim. Eu olhei para ele e falei, Fê, isso está acontecendo. E tem muito sentido. É pra gente entender alguma coisa, Fê. É pra gente entender alguma coisa. Sim, estávamos vivendo uma situação desgastante. E aquilo só podia ser uma segunda chance para fazermos algo diferente. O quê? Sei lá. Mas era uma segunda oportunidade para fazermos alguma coisa diferente do que estava sendo feito até ali. Tipo, do jeito que tá não dá para continuar. Do jeito que tá a minha vida, a tua vida, Fê. Isso não foi dito, tá? Isso é a sensação que a gente tinha. Do jeito que tá a minha vida e a tua vida, Fê, não dá para continuar. Ele concordou comigo. Como uma enfermeira se aproximou, ele saiu. Ele saiu da UTI e ele voltou minutos depois. E o inusitado aconteceu. O que nós enrolamos tanto tempo, empurramos com a barriga tanto tempo, ele e eu, nós dois,
nós decidimos dentro do hospital. E não só isso, dentro de uma UTI. Eu todo ligado aos aparelhos, com os braços amarrados, as pernas amarradas. O que nós empurramos com a barriga e demoramos tanto tempo para decidir. Decidimos agora. Desse jeito, no hospital e dentro da UTI. A gente decidiu não insistir mais. E eu ainda sem saber o que iria me acontecer, não sabia nada que iria me acontecer, eu falei para ele: Fê, eu preciso ser livre. Eu preciso me sentir livre, você entende? Entendo. Entendo, sim. Fábio, você tem razão, Fábio. Você tem razão. Sejamos o que fomos nesses últimos tempos. Amigos. Bons amigos. Mas você precisa ser livre. E eu também. Embora ainda tenhamos conversado algumas vezes depois, ali, nós terminamos. De vez. Não é estranha a vida? Não é estranha a vida? Para pensar. Não é estranha a vida? Como é que se toma uma decisão numa hora dessa e numa situação dessa? Mas tomamos! Mas ainda teria muito pela frente. Escutem a minha história. Ouçam a minha história, porque ainda tem muito pela frente. Sem poder me mover, eu estava dependendo de pessoas agora. Eu fazia xixi na fralda e me dei conta que alguém iria me dar banho. Eu estava consciente, sim, o tempo todo. Eu não podia receber medicação para dormir por causa do risco de hemorragia. Porque o mais sensato seria alguém falar: puxa, por que não te dou uma medicação para você dormir? Eu não podia. Cocô também eu tinha que fazer na fralda. Eu me sentia um nada. Mas eu tinha pelo menos resolvido com o Fernando aquela pendência. Eu me sentia um nada. Mas uma parte da minha vida eu tinha resolvido na UTI. Venci o dia 23 de dezembro. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, sei lá, eu entrei em pânico. Porque a minha mãe, ela queria ficar comigo lá na UTI. Mas eu sabia que ela tinha preparado uma festa lá em Braganey, na casa gostosa dela, para receber o meu irmão, que viria de Curitiba com a mulher, e os meus 2 sobrinhos, sem contar papai, minhas tias, gente que já tinha combinado de passar o Natal com ela. Então, eu pedi para minha mãe, eu me acalmei e pedi para minha mãe: mãe, a senhora não vai cancelar nada, viu? Não vai cancelar os festejos. Eu já estou me sentindo bem melhor. A senhora vai voltar lá para casa e vai fazer a sua ceia como sempre foi. Receber meu irmão, minha cunhada, os sobrinhos, as tias, o pai. Eu estou bem, mãe. Tadinha, né? Tadinha, mãe é mãe. Ela foi, mas foi embora chorando. Quanto a mim, eu queria mesmo que a minha mãe não cancelasse os festejos de Natal. Na verdade, depois que ela saiu, eu queria tomar água e não podia. Sentia minha boca seca. E chorava. Foi então que o médico chegou. Quer dizer, ele volta para a cena. Doutor Daniel,
aquele mesmo que me atendeu, um médico da luz, da lanterna, e no qual eu havia me agarrado no jaleco dele, Dr. Daniel. Ele voltou para a cena, ele estava na UTI, ele brincou comigo. Ele conversou comigo, mas brincando comigo. Fabiana, estou com o mesmo jaleco onde você me agarrou. Pode agarrar à vontade agora, viu? Rimos. Pelo menos, mesmo naquela situação, eu consegui rir diante da brincadeira feita por ele. Foi quando ele me explicou que eu tinha que ficar parada. Então eu não podia ficar nervosa. É que ele havia sido informado pelas enfermeiras que eu berrava, que eu ficava me debatendo. Foi quando, meio dengosa, eu perguntei se ele pelo menos não podia me desamarrar. Eu prometia que eu ficaria parada. Eu prometi para ele, eu fico parado, mas por favor, me desamarra. Assim, sabe, dengosa? Me desamarra, doutor. Foi quando, nessa hora, ele foi mais incisivo comigo. Fabiana, escuta aqui. Ó, você não é mais criança, não pode ter movimentos para não agitar a circulação sanguínea. Você tá bem, mas há riscos que podem ser evitados. Tá ouvindo? Foi quando ele pegou o meu exame e disse que provavelmente eu teria muita dificuldade para andar por um bom tempo. Você vai ter que lutar para voltar a andar, se exercitar muito. Mas pelo menos você está aí, viva, que é o que importa. Ele falou, então, que era hora de eu começar a agradecer pela vida, ao invés de ficar reclamando. Descer mimada. É hora de agradecer e não reclamar. Eu sei lá, eu quis odiar aquele médico. Eu me sentia vermelha de raiva. Como assim agradecer? Que cara insensível ao meu sofrimento. Eu estou aqui, numa véspera de Natal, presa, amarrada a uma cama de UTI. Ele quer que eu agradeça? Eu estava muito sensível. Gente, eu estava muito fragilizada. Eu até chorei quando o Dr. Daniel saiu. Eu esperava mais dele. Mais humanidade, mais solidariedade. Eu até chorei quando ele saiu. Na ceia de Natal. Era 24 de dezembro, repito. Na ceia de Natal eu chorava mais ainda. Eu lembrava da alegria de outros natais. Eu pensei na minha mãe. Minha mãe, meu pai, lá em Braganei. Meu irmão chegando com a minha cunhada. Eu me dava muito bem com ela. Meus sobrinhos, que eu amava. As minhas tias. Todo mundo ia para minha casa. Eu comecei a lembrar dos meus antigos natais. E pensei também no meu agora ex. E o Fernando? E o Fernando? Onde será que ele está? Hoje é véspera de Natal. Onde é que será que ele está? Me sentia muito só. Eu era a única paciente acordada da UTI. Olha que coisa, tinha mais gente na UTI. Tinha mais gente. Eu não sei assim precisar quanto, mas pelo menos mais umas 5, 6 pessoas. Mas eu era a única acordada da UTI, a única. E eu pensei, bem que eu podia pegar no sono e acordar quando tudo tivesse passado. Eu queria isso. O sono ia resolver tanto. Bem que eu podia pegar no sono e acordar quando tudo tivesse passado. Eu não podia comer ainda. Não podia, mas não esperava jamais aquela surpresa. De repente,
Eu acordado naquela UTI, chorando, pensando em tudo isso, de repente, o doutor Daniel e a equipe de enfermagem da UTI vieram cear pertinho de mim ali no meu leito para me fazer companhia. Feliz Natal. Feliz Natal, Fábio. Doutor Daniel e a equipe de enfermagem. Estamos aqui com você. Daqui a pouquinho, o Papai Noel entrará por aquela janela e aí vai te trazer um saco cheio de presente. Principalmente saúde. Esse é o grande presente que a gente espera sempre. Eu amei a presença deles ali comigo. E aí foi que eu tive olhos para ver, para enxergar que eu não era a única naquele hospital. Existem seus colegas aqui dentro da UTI que a gente não pode cumprimentar, porque estão conscientes. Dê graças a Deus porque você está consciente. Tem razão, doutor Daniel. Tem razão. Dê graças a Deus. Graças a Deus. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu não podia comer, nem beber. As mãos amarradas, as pernas amarradas. Mas eu senti o espírito da solidariedade. No dia seguinte, eu já estava me sentindo melhor, mas ainda assim, sabe, agitei de novo. Eu comecei a gritar que eu queria ir para casa, porque a gente fica desequilibrado mesmo, acho que é efeito de medicamentos. Mais uma vez, o doutor Daniel foi lá para me acalmar e deixou bem claro que eu só sairia dali quando ele achasse que era a hora de eu sair. Amarrado na cama, eu realmente não tinha muito o que fazer. Até que no dia 27 de dezembro, de tarde, finalmente eu acabei sendo transferida para um quarto. Passei o ano novo internado novamente, com direito aos cumprimentos e ceia com o doutor Daniel e as enfermeiras. E ele, à meia-noite, estavam no meu quarto. Dessa vez, eu pude comer. Eu pude comer dessa vez. Tive alta. No dia 1º de janeiro, tive alta. A minha mãe chegou de Baraganei para me buscar com o restante da família. E a minha mãe veio carregada de presentes para as pessoas que cuidaram de mim naquele hospital. A gente estava tão feliz. Era um agradecimento pela vida. Eu havia sido salva. Eu tinha nascido de novo. E a minha mãe vai entregando presente. Só o Daniel, o doutor Daniel, ele estava de folga. Ele não receberia o presente dele. Justo ele que era o responsável pela minha vida. Ele. Porque pelo médico de plantão eu teria sido dispensada depois de algum medicamentazinho, acabou. Mas ele se interessou por mim. A lanterna, a luzinha. Ele tinha que estar ali. E eu determinado a entregar o presente dele. Eu tive a ideia.
de procurá-lo na rede social. E eu consegui, através da rede social, mandar um recado para ele. Que a minha mãe estava lá. E que precisava entregar um presente para ele. Que eu estava indo embora. A alta que ele tinha assinado. Ele correu para o hospital. E nós nos despedimos. 3 dias depois, ele me solicitou para segui-lo através das redes sociais e amizade. Segui ele de volta e ficou por isso. Em casa, quando eu digo em casa, agora eu estou lá com a minha mãe. Eu voltei lá para Braganey. Voltei para lá. Em casa, eu passei a fazer fisioterapia diariamente. Eu ainda precisava de ajuda para tomar banho, para caminhar. Eu até que estava evoluindo bem. Eu estava muito com medo de não voltar a andar, mas eu estava conseguindo, numa boa, me vestir. O neurologista, que era o Dr. Daniel, dizia que eu tinha um prazo para uma recuperação boa de mais ou menos uns 6 meses. O que não se consegue nesse período, depois é mais difícil. Então, eu levei isso a sério. Porque quando o Dr. Daniel falava, era sério. Eu passava, então, 3 horas por dia fazendo exercício e seguindo todas as recomendações. Vez ou outra, eu publicava uma foto da físio. Dr. Daniel sempre comentava e perguntava como é que estava indo a minha recuperação. Assim, passamos a nos falar mais. No finalzinho de fevereiro, eu estava lá na casa da mamãe, em Braganey, e pensava na vida. Quando a minha mãe anunciou que tinha uma visita para mim. Fábio, tem uma visita para você. Para mim? Quem é, mãe? Quem é? O seu médico. O quê? Não, mãe, só tá brincando. Não é possível. Não. É o meu médico ou o fisioterapeuta? Não, você entendeu bem, dona Fábio. Seu médico mesmo. É o doutor Daniel. Aquele lá de Cascavel, tá aí. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, pede um tempo pra ele. Peraí. Não abre a porta. Eu vou fazer uma maquiagem rápida. Só um minuto, mãe. Peraí. Pede pra ele coisa de 3 minutos. Eu vou fazer uma maquiagem rápida. Pelo amor de Deus, mãe. Foi quando ele gritou da sala. Eu tava na Copa. Ele gritou da sala. Não precisa maquiagem nenhuma. Linda do jeito que você é. Já tá muito bom, não precisa maquiagem não. Levei um susto maior ainda quando ele entrou na copa onde eu estava. Depois dos cumprimentos e perguntar como eu estava, houve um momento em que nós ficamos a sós na sala. E aí, de frente para mim, ele se certificou de que não havia mais ninguém. E ele confessou: Fábio, você nunca percebeu nada em mim com relação a você? Hã? Como assim? Ah, sim. O que eu lembro de você... Olha, Daniel, eu lembro da lanterna, aquela luz. Quando você me pediu para eu seguir aquela luz com os olhos, eu senti que era uma luz de fato que estava chegando à minha vida. E me lembro de ter agarrado no seu jaleco, perdão por isso. Me lembro que você me deu uma bronca na UTI, eu fiquei com raiva de você. Me lembro disso tudo. E foi isso que eu percebi. O que mais? Nunca percebeu que eu sempre estive atraído por você?
desde aquela ceia de Natal. Para mim não foi à toa. Eu estava ali por um motivo simples. Eu estava sentindo algo por aquela moça que estava na UTI, ainda amarrada numa cama. Sentindo algo? Sim. Seria mais direto. Eu estava sentindo amor por você. Amor. Amor. Não tem ninguém aqui. Posso te beijar? Me beijar? E foi ali. Foi ali que nós trocamos o nosso primeiro beijo, na sala, e os corações disparados. Doutor Daniel me pediu em namoro. Eu podia ter aceitado na hora. Eu não sei. Eu posso te responder depois. Posso? Desde que seja assim, você pode responder a hora que você quiser. Eu te respondo depois. Dias depois, saímos para jantar. E esticamos o programa até a casa dele, porque fomos para Cascavel nesse dia. Eu tinha muita insegurança. É óbvio que a resposta estava dada e o namoro tinha começado desde aquele dia lá na minha casa. Mas a insegurança que eu tinha era sobre o sexo. Sabe, depois do que eu tive, depois do AVC, eu me sentia estranha, meio virgem de novo. Sem contar que eu vinha de um relacionamento de anos com a mesma pessoa, e mesmo antes do acidente vascular, havia meses que eu estava sem transar com o Fernando. Mas entre mim e o Dr. Daniel havia uma química. E o nosso primeiro momento de amor foi maravilhoso. Maravilhoso e inesquecível. Muito melhor do que eu imaginava. Eu estava apaixonada. Mas como eu tinha terminado o meu namoro havia pouco tempo, eu não queria que achassem que eu tinha traído o Fernando. Não era essa a história. Não era essa a história. Até porque eu já contei para vocês como foi. Até cheguei a ouvir um conselho do meu irmão, aquele de Curitiba. E ele me disse: Fábio, larga de ser boba. Não deixa de viver por medo da opinião alheia, não. Assuma a tua vida, seja feliz. Você sabe que, lamentavelmente, a vida é assim, rápida. Amor, ele me chama assim, meu irmão, quando ele quer falar comigo. Amor, assuma a tua vida, seja feliz. Meu irmão tinha razão. E eu resolvi assumir toda a grandeza daquele sentimento. E já que eu tinha um probleminha que se manifestou através do AVC, nada melhor do que casar com um neurologista. Foi lindo. O nosso casamento em Braganey foi lindo. Simples, mas lindo. Com as pessoas que nós amávamos ali presentes. Eu tinha um certo receio, medo. Depois que você sofre um AVC, você fala, será que tá tudo bem, né? Você sempre questiona. E ele me dizia,
ao meu lado. Não se esqueça, eu sou um neurologista que durmo com você todas as noites. Eu fico sempre te observando. Sou teu guardião. Esquece. Seja apenas feliz. E assim, tal qual ele fez com aquela lanterna naquele dia, o Dr. Daniel se tornou a luz da minha vida. Aquela lanterna tem um simbolismo para mim, mas tão forte, que ele se tornou a luz da minha vida. Segue essa luz com a tua vista, com os teus olhos. Segue. Era o que ele ordenava naquele dia. E eu sigo a luz que é o Daniel para mim. Já são 15 anos juntos. Temos um lindo casal de filhos. Érica, a menina, é a mais velha, linda, a cara do pai. E o Pedro, sei lá, dizem que o Pedro saiu parecido comigo. Ficou bem dividido até nisso. Formamos uma família feliz. Graças a Deus, eu nunca mais tive nenhum problema com relação àquilo. Graças a Deus. Eu nem dor de cabeça eu tive, porque se me der uma dor de cabeça, eu acho que eu ligo pro Daniel na hora. E ele fala para mim, é para me ligar. Eu sou o seu neurologista, não casei com você à toa. Uma história que começou num socorro de hospital. Pode. É o diferente da minha história. O amor é surpreendente. É isso que eu quero que vocês comentem. Pode. Uma pessoa sendo socorrida. O médico com aquela lanterninha pedindo para seguir a luz. E eu queria seguir aquela luz para sempre. Eu me agarrei ao jaleco dele. Era uma previsão de que eu não podia ficar sem aquele homem. Era uma previsão que, sei lá, eu fazia. Ou a luz em mim me fez fazer. Eu me agarrei no jaleco dele, literalmente. Eu não queria me apartar dele. E não me apartei mais. Tá. Somos felicíssimos. Tá, eu sei que tem gente que pergunta, você tem alguma notícia do Fernando? Tenho. Não há como não ter, porque a família dele toda é de Paraganei. E eu tenho sim. Ele também não chegou a se casar, mas vive com uma pessoa, é feliz. Ele também resolveu a vida dele. E também o diferente dessa história é o que a gente empurrou. Eu e o Fernando com a barriga, fomos resolvendo uma UTI. Eu sei que tem aspectos na minha história muito diferente do normal. E é isso que eu quero que você comente. Será muito importante. Quero ler os comentários. O Daniel é hiper ocupado na função dele. Já não estamos mais em Cascavel, ele se transferiu para um grande hospital em Curitiba, capital, e é aqui que nós moramos e vivemos hoje. Mas não esquecemos as nossas raízes, nem em Braganei e nem em Cascavel. Mas quando ele tem tempo, eu chamo aqui no quarto, ele vem comigo, eu falo, vem ali, eu quero que ele leia todos os comentários que vocês fizerem aqui. Então quando vocês puderem se dirigir a ele, também se dirijam. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Vou aguardar cada comentário. Se inscrevam no canal, que é muito importante pro Paulinho. E dá uma forcinha pro Paulinho. Manda um valeu demais para ele.